Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula, vamos estudar um tema muito importante de língua portuguesa para o concurso do Instituto Federal Catarinense, a diferença entre fato e opinião. Esse assunto aparece com frequência em questões de interpretação de texto, porque a banca quer saber se o candidato consegue identificar o que é informação objetiva e o que é posicionamento do autor. Vamos direto ao ponto. Fato é um acontecimento, um dado, uma informação que pode ser comprovada. O fato tem caráter objetivo. Ele pode ser confirmado por documentos, registros, números, datas, eventos ou evidências. Por exemplo, o Instituto Federal Catarinense é uma instituição pública federal. Isso é um fato, porque essa informação pode ser verificada. Outro exemplo. A Lei nº 9.394 foi publicada em 1996. Também é um fato, porque se trata de uma informação histórica e comprovável. Agora vamos para a opinião. Opinião é um julgamento, uma avaliação, um ponto de vista. Ela expressa o que alguém pensa, sente ou interpreta sobre determinado assunto. A opinião tem caráter subjetivo. Por exemplo, o Instituto Federal Catarinense é uma das melhores instituições de ensino do país. Essa frase apresenta uma opinião, porque traz uma avaliação. O trecho uma das melhores depende de critério, comparação e julgamento. Outro exemplo. A Lei de Diretrizes e Bases foi um grande avanço para a educação brasileira. Isso também é opinião, porque a expressão grande avanço revela uma valoração. Então guarde esta ideia central. Fato é aquilo que se comprova, opinião é aquilo que se defende, avalia ou interpreta. Em prova, muitas vezes fato e opinião aparecem misturados no mesmo texto. E é justamente aí que o candidato precisa ter atenção. Veja este exemplo. Em 2008, foram criados os institutos federais, medida considerada essencial para a expansão da educação profissional. A primeira parte. Em 2008, foram criados os institutos federais. É fato. A segunda parte. Medida considerada essencial para a expansão da educação profissional. É opinião, porque há uma avaliação positiva da medida. Isso mostra que uma mesma frase pode conter elementos factuais e opinativos ao mesmo tempo. Agora preste atenção em uma estratégia muito útil para identificar a opinião. A opinião costuma aparecer com palavras avaliativas. São adjetivos, advérbios e expressões que revelam julgamento. Palavras como importante, grave, excelente, inadequado, infelizmente, felizmente, melhor, pior, absurdo, necessário, relevante, entre outras, costumam indicar opinião. Veja alguns exemplos. O servidor apresentou o relatório na segunda-feira. Aqui temos fato. O servidor apresentou um excelente relatório na segunda-feira. Agora temos fato mais opinião. O ato de apresentar o relatório é fato. O adjetivo excelente introduz a opinião. Mais um exemplo. A educação profissional cresceu nos últimos anos. Dependendo do contexto, pode ser um fato, se houver dados que comprovem. A educação profissional cresceu de forma admirável nos últimos anos. A expressão de forma admirável mostra a opinião. Outro ponto importante, a opinião pode estar explícita ou implícita. Opinião explícita é aquela claramente marcada no texto. Exemplo: considero a inclusão uma política indispensável. Aqui o autor assume claramente seu ponto de vista. Opinião implícita é aquela que não aparece de maneira direta, mas pode ser percebida pela escolha das palavras ou pela construção do enunciado. Exemplo: mesmo após tantas falhas, o projeto foi mantido. A palavra mesmo já sugere uma crítica, uma avaliação implícita sobre a manutenção do projeto. Em questões de prova, a banca pode pedir para você identificar se um trecho é objetivo ou subjetivo. Texto objetivo é aquele mais ligado ao fato, à informação, ao dado concreto. Texto subjetivo é aquele mais ligado à opinião, à interpretação, ao juízo de valor. Mas atenção, texto objetivo não significa texto sem intenção. Todo texto tem intencionalidade. O que muda é a forma como a informação é apresentada. Agora vamos ver alguns sinais comuns de fato. Presença de datas. Presença de números. Indicação de local. Referência a leis, documentos e eventos.
Informações passíveis de verificação. Exemplo: a Lei nº 8.112, de 1990, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Isso é fato. Agora, sinais comuns de opinião. Uso de adjetivos avaliativos. Comparações valorativas. Expressões de julgamento. Marcas de emoção. Defesa de uma tese. Exemplo: a Lei nº 8.112 é indispensável para a organização do serviço público. Aqui a opinião. Outro cuidado importante: nem toda frase sem adjetivo é fato, e nem toda frase com adjetivo é opinião. O mais importante é verificar se a informação pode ser comprovada ou se depende de julgamento. Veja este caso: a água ferve a 100 graus Celsius ao nível do mar. Isso é fato, embora haja informação técnica. Agora, a água é a substância mais fascinante da natureza. Isso é opinião, porque mais fascinante depende de percepção subjetiva. Em interpretação de texto, a banca também pode explorar a relação entre fato e opinião em textos jornalísticos, científicos, administrativos e argumentativos. No texto jornalístico, por exemplo, o ideal é que a notícia priorize fatos. Mas mesmo assim podem aparecer opiniões em falas de entrevistados ou em certos recursos de linguagem. No texto argumentativo, a opinião é central, mas o autor costuma usar fatos para sustentar seu ponto de vista. Isso é muito importante. A opinião forte, em geral, se apoia em fatos. O autor usa dados, exemplos, estatísticas, acontecimentos e referências para defender uma tese. Então, fato e opinião não são elementos sempre isolados. Muitas vezes, o fato serve de base para a opinião. Veja este exemplo. Segundo o censo escolar, aumentou o número de matrículas na educação profissional. Isso demonstra a relevância dessa modalidade para o país. O aumento das matrículas é fato, porque pode ser comprovado. A relevância da modalidade é opinião, defendida com base no fato anterior. Agora vamos para um resumo prático. Fato é informação objetiva, verificável, concreta. Opinião é avaliação subjetiva, juízo de valor, posicionamento. Fato responde, em geral, ao que aconteceu. Opinião responde ao que se pensa sobre o que aconteceu. Fato pode ser provado. Opinião pode ser argumentada, defendida, contestada. Para fechar, vou deixar uma dica de prova. Quando a questão pedir para distinguir fato de opinião, faça a seguinte pergunta mental: isso pode ser comprovado de modo objetivo? Se a resposta for sim, provavelmente é fato. Se depender de julgamento, interpretação ou valor pessoal, provavelmente é opinião. Vamos encerrar com exemplos rápidos. O decreto foi publicado em 2011. Fato: o decreto foi publicado em 2011 e representou um avanço notável. A primeira parte é fato. A segunda é opinião. O candidato chegou atrasado à prova. Fato: o candidato foi irresponsável ao chegar atrasado. Opinião: o IFC oferece cursos técnicos, superiores e de pós-graduação. Fato: o IFC oferece cursos de altíssima qualidade. Opinião: esse é o ponto que você precisa dominar. Se você aprende a separar fato de opinião, melhora sua interpretação de texto, evita erros em questões objetivas e entende com mais precisão a intenção do enunciado. Na próxima aula, seguimos com mais um tema essencial de língua portuguesa para o IFC. Até a próxima!